Olá, estudantes. Estamos aqui para gravar a nossa quarta videoaula. Nesse momento, a primeira parte dessa quarta videoaula, a disciplina Políticas Públicas em Educação Física, Esporte, Lazer e Saúde. Disciplina essa ministrada no âmbito da Universidade Aberta do Brasil. De início, eu já queria pedir desculpas. Hoje não vai ter a minha imagem aí dentro dessa videoaula. Estou com um problema aqui na minha câmera, mas pretendo resolver, se possível, até amanhã esse problema, para que nas próximas videoaulas vocês tenham a minha imagem novamente. A temática que eu vou abordar nessa quarta videoaula diz respeito ao tema do esporte contemporâneo, né, visto em um dos nossos textos de referência dentro dessa unidade 2. Eu vou trabalhar aqui alguns aspectos que não foram trabalhados durante o momento do nosso encontro virtual. Então, o primeiro aspecto que o texto vai abordar, que o autor do texto trata do esporte contemporâneo vai dizer, é que o que caracteriza essa transição entre o esporte moderno para o esporte contemporâneo, o que demarca essa transição, é uma exacerbação do processo de mercantilização do esporte. Então, a mercantilização do esporte passa a ser uma característica predominante dentro do esporte contemporâneo. Junto a isso, outras características que o autor vai destacar é uma hegemonia do chamado esporte espetáculo, a derrocada, o encerramento do amadorismo como um elemento de distinção de classe, de distinção social dentro do esporte. Isso já não existe mais, algo presente, especialmente na retomada do esporte dentro da era dos Jogos Olímpicos modernos. Né? Vocês vão lembrar a ideia de que cercar o esporte do amadorismo, com inclusive a proibição do profissionalismo, era também um instrumento de distinção de classe, porque apenas a nobreza e parte, digamos, da burguesia ascendente poderia se dedicar ao esporte de forma amadora, uma vez que as demais classes sociais estavam envolvidas em jornadas de trabalho longas e bastante desgastantes. Então, a única forma de essas classes mais baixas poderem se dedicar ao esporte seria tornando ele a sua profissão, né? E aí o amadorismo vem nesse sentido de deixar, não impossibilitar, mas restringir o acesso dessas classes mais altas ao esporte. Portanto, nós identificamos essas três características na transição entre o esporte moderno para o esporte contemporâneo. Né? Então, relembrando aqui, a hegemonia dessa lógica mercantil, mercadológica, a partir do processo de mercantilização do esporte, a hegemonia da manifestação do esporte de espetáculo e a derrocada dos valores amadorísticos relacionados ao esporte. Tá? Outro aspecto que vai ser trabalhado no texto, dentro desse processo de mercantilização, é óbvio que não apaga outras experiências esportivas, outras formas de se relacionar e se vivenciar com o esporte, especialmente aqui falando aqui do esporte de participação, o esporte realizado no seu momento de lazer. Também não apaga a intervenção de outros atores que não apenas aqueles atores envolvidos na esfera do mercado. Então o autor vai falar, ó, dentro daqueles vários sentidos que nós atribuímos à prática, então quando nós vamos buscar a prática esportiva, inclusive fora do espectro do alto rendimento, alguns objetivos que aparecem são a promoção da saúde, a busca de utilizar o esporte como um instrumento educacional, um instrumento educativo, na transmissão de determinados valores, a perspectiva de que o esporte possa ser um espaço de inclusão social, a busca pela diversão, especialmente nesses momentos de lazer, na prática esportiva, a busca mais recentemente por correr riscos, né, a busca pela adrenalina, especialmente envolvida aí nos esportes de aventura. O que o autor vai destacar é que esses vários sentidos, eles estão em... A palavra que o autor usa não é bem essa, mas seria a ideia de que estão em disputa, né? Então, tanto o mercado quanto o Estado, por meio das suas políticas públicas, estão atentos a esses objetivos, a esses sentidos que os praticantes atribuem ao esporte. Né?
e vão se apropriar disso, claro, com estratégias diferentes, em tempos muito diferentes. O mercado ele é muito mais ágil, ele se molda mais a esses interesses, a essas demandas da sociedade de forma muito mais ágil do que o Estado por meio das políticas públicas, né? Na verdade, muitas vezes a crítica que se faz à política pública ela está muito descolada desses interesses, desses objetivos que estão presentes na população. Seja ela uma população socioeconomicamente mais um padrão mais elevado, mas isso também se faz presente em camadas mais baixas da população, em condições socioeconômicas menos adequadas, ou no linguajar muito próprio das políticas públicas, residentes de áreas de vulnerabilidade social. Então há aí um movimento, tanto do mercado quanto do Estado, por meio das políticas públicas, de tentar atender a esses sentidos atribuídos à prática, né? E aqui, por mais que esses sentidos pareçam estar distantes, alguns deles, do alto rendimento, isso não os impede que eles sejam apropriados por essa lógica que eu falei do processo de mercantilização do esporte, né? É possível mercantilizar todos esses interesses, esses sentidos atribuídos à prática. De outro lado, o que o autor vai chamar a atenção é que hoje há uma espécie de uma crise do associativismo. Aqui, na verdade, eu que estou estendendo isso para além do esporte, né? Mas o que há hoje, se você coloca numa balança, é uma valorização muito mais, há um crescimento muito maior dessa lógica de comercialização dos espaços, das oportunidades, das condições para a prática de atividade física, ao invés desse sentido mais coletivo de reunião, de associação, a partir de determinadas identificações de um grupo, né? Eu diria que esse é um valor que hoje na sociedade também está, em certa forma, bastante secundarizado, né? Isso se deve a uma série de fatores, dentre eles a gente tem uma sociedade contemporânea que valoriza muito a cultura do individual, do individualismo, né? Isso se faz presente em uma série de ideias hoje muito vigentes na sociedade atual, como a perspectiva do empreendedorismo, a lógica da meritocracia, tudo isso com foco no indivíduo, com foco na ação individual, né? Na motivação do sujeito. E, por outro lado, a gente percebe, olhando para a sociedade em geral, que não está muito em voga, se comparado a períodos anteriores, não está muito valorizado hoje, essa perspectiva associativista, desculpa. Então as pessoas não buscam mais constituição de associações de bairro, se reunir em determinados clubes sociais. Um exemplo, hoje é muito comum as pessoas trazerem todo o espaço de lazer, todo o espaço esportivo para dentro das suas residências ou então em condomínios fechados, né? Ao passo que antigamente era muito mais comum as pessoas se reunirem em torno dos espaços de lazer e esportivos públicos ou em clubes sociais, né? Onde ali você tinha uma identificação da comunidade, uma identificação de grupo, né? Nesse sentido, eu trago essa imagem para vocês até como uma recomendação desse filme. É um filme, O Clube da Lua, que exatamente ele ilustra esse tensionamento, né? Não vou dar aqui spoiler, mas é um clube de bairro que passa por esse tensionamento, né? entre os associados do clube. Ou manter as suas tradições, manter essa perspectiva associativista, ou modernizar-se, vendendo o seu terreno para uma iniciativa imobiliária que nada a ver tem com essa perspectiva que o clube traz carregada na sua história. E aí há o tensionamento entre os diferentes sócios. Você vai ter aqueles sócios mais antigos, apegados a essa tradição, você tem sócios mais novos que têm uma outra visão e que não conseguem compreender essa lógica da identificação enquanto grupo, da identificação enquanto um bairro que um clube social pode materializar. Uma outra questão que vai aparecer, então, ao mesmo tempo, como a mercantilização se faz acompanhada da profissionalização, ocorre um desmonte das instituições que não se adaptam a essa perspectiva de mercado. Então você vê hoje clubes esportivos, clubes sociais que não conseguem se adequar a essa lógica profissional, e essa lógica profissional é muito pautada
para uma lógica comercial. Tem muita dificuldade em se sustentar, né? E aí eu faço uma sugestão de vocês olharem para aquele esporte que tem maior evidência no Brasil, que é o futebol. Então, clubes que não conseguem se modernizar, que não conseguem se profissionalizar, que não conseguem empreender uma gestão empresarial, uma gestão moderna, uma gestão adequadas às lógicas de mercado, acabam passando muita dificuldade para se sustentar ou mesmo para ter resultados esportivos expressivos. Tá? Outra questão que o autor vai abordar é uma outra, digamos, tensionamento por meio dessa transição do esporte moderno para o esporte contemporâneo, é a existência de dois processos, um de massificação e outro de democratização esportiva. Eles podem aparentemente parecer sinônimos, mas quando vocês vão lá no texto, vocês vão ver que tem sentidos bastante diferentes. A ideia de massificação está mais atrelada a você massificar essa perspectiva do esporte enquanto mercadoria, massificar o esporte enquanto um produto de consumo, né, ao conjunto da sociedade. Então, levar o consumo esportivo ao maior número de pessoas, massificá-lo, né, levar a todas as camadas possíveis da sociedade. Ao passo que a democratização tem mais a ver com você ampliar a garantia de acesso à prática esportiva, ao esporte, sobretudo pensando naquelas camadas da sociedade que têm maior dificuldade por ter uma condição socioeconômica pior. Né? Então a democratização tem mais a ver com a expansão e acesso ao esporte enquanto direito, digamos assim, de cidadania. Ao passo que a massificação tem muito mais uma perspectiva de você expansão de consumo, expansão de mercado. Né? Então essas são algumas visões que demarcam aí a transição do esporte moderno para o esporte contemporâneo. E eu encerro por aqui essa primeira parte, daqui a pouco trago para vocês a segunda parte, onde a gente aprofunda um pouco mais as especificidades desse chamado esporte contemporâneo a partir desse processo de mercantilização.